Fala aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Que bom tê-los aqui para mais um vídeo dessa série do nosso canal aqui de replay de operações, sempre com a revisão de uma operação que nós passamos ao longo da semana. Essa semana, acho que uma operação um pouquinho mais difícil, né? Eu imagino aí. Nós já vamos para o replay, tá? Vou passar algumas considerações a respeito dessa operação. Antes de darmos início, só aqueles recadinhos básicos aí. Quem estiver curtindo, curta o vídeo, compartilhe, tá com os amigos. Se inscreva aí no nosso canal que dá uma fortalecida legal, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente já iniciar. Beleza, pessoal? A operação que eu sugeri essa semana foi de Vale, tá? Então o ticker dela, Vale 3, do dia 17 de setembro de 2021. Coloquei aí da abertura até as 10h50. Eu sei que muita gente tem receio, né, de operar Vale. É um ativo que é muito caro, então o custo operacional dele é muito alto e a volatilidade também é muito alta, né? A gente sabe aí que Vale tem um peso muito grande no índice Bovespa. Hoje, atualmente, eu estou gravando o vídeo aqui dia 7 de abril. Se não me engano, 15% do índice Bovespa é Vale, então é o ativo que tem maior peso no nosso índice. Além disso, é uma das maiores mineradoras do mundo, né? Então isso traz um grande fluxo, tanto de fundos institucionais nacionais, como também de estrangeiros, então isso também traz uma volatilidade muito alta. No entanto, a gente tem que perder um pouquinho desse receio de operar esse ativo, até porque ele oferece boas oportunidades, tá? Particularmente, no meu caso, eu gosto de olhar Vale em dias quando sai uma notícia muito relevante dela e quando o minério de ferro tem uma variação pelo menos acima de 2,5% mais ou menos, ou para cima ou para baixo. Daí são dias específicos que eu gosto de olhar Vale porque normalmente ela oferece boas oportunidades, tá? Eu vou voltar a compartilhar aqui, então vamos dar início ao gráfico do replay. A gente percebe aí, né, que nos dias que antecederam o dia 17, uma queda forte dela, né? A gente percebe que é um ativo que tem muitos gaps, muito em razão disso, da variação do minério lá na China, então isso vai trazendo esses gaps aqui no ativo, então a gente percebe que nos dias anteriores uma forte queda, tá, no ativo. Então, vou colocar no gráfico intraday novamente. Vou acelerar aqui, pessoal. A gente percebe como perceber o comportamento do preço na formação do preço teórico. Ó. Percebam que começou lá, na verdade começou lá em cima, tá? Começou, acho que se não me engano, 89,30, depois 89, 88,90. Isso representa aí muito lote entrando, né? Já no leilão, na venda. Ó. Puxar aqui a gente vai conseguir ver os lotes que estão participando da formação do leilão. Ó, percebam que ao longo da formação do leilão o preço só vem para baixo, tá? Não que desse para fazer alguma coisa, tá? Não tá dentro do meu operacional fazer um leilão desse, mas é interessante observar o comportamento do preço ao longo do leilão, né? Então, ó, vai abrir, colocar aqui em velocidade normal. Ó, tá no 88,44. Veio lá do 89,30. Entrou muito lote na venda aí, tá? Um lote relevante. Oitenta e sete, 66, ó, correndo, finalzinho.
Outra dica no caso de Vale, tomar um pouco de cuidado, principalmente no início do dia, tá? E a gente já percebe um Bradesco vendendo bastante. Deu pra ver ele aqui, ó. Ele ficou aqui no 25, então já é um player para monitorar. Ele tá rolando na velocidade normal, a gente percebe como está volátil esse dia, né? É difícil enxergar alguma coisa, deu pra ver esse Bradesco. Santander começando a vender também, ó. Mas percebam a alta volatilidade. Então, nesse dia aqui em específico, eu fiquei aguardando, esperando esse fluxo dar uma acalmada, né, para poder fazer alguma coisa. A gente vai perceber aqui, pessoal, nessa região, a entrada de fluxo comprador muito forte nessa região aqui, entre o 80 e 90, tá? 87,90 e o 88 a gente vai perceber entrada de fluxo comprador forte. Ó, até o BTG fica escondido aqui no 87,99. Então, coloca uma outra ordem em 93. Já rompeu. Vem para romper ele aqui no 89. Então, nessa região aqui, ó, que era, a gente pausar aqui um pouquinho, era a região da mínima e do fechamento do dia anterior, tá? Então, no dia anterior, a Tio tinha feito mínima no 87,92 e fechou 87,93, ou seja, praticamente na mínima do dia. Então foi onde entrou um fluxo comprador inicial aqui, tá? Defendendo essa região. Daria para ter feito uma compra aqui, tá? Eu não fiz no dia, mas poderia sim ter feito uma compra ao perceber o fluxo comprador aqui nessa região, até porque ofereceria um bom risco-retorno, né? O que, que seria isso? Montar uma posição aqui para estopar, por exemplo, a mínima do dia. Então, estaria arriscando pouco, né? E o ativo até dá um movimento interessante de alta aí. No entanto, eu não peguei, tá? Esse movimento inicial. Perceba a alta volatilidade do ativo, né? Ó, bateu lá no 48, o Bradesco, que já tinha dado as caras antes, ele trava o 20 aqui. O fluxo comprador continua em cima dele. O ativo em poucos segundos já bateu 70, né? Depois de ganhar a região do bola lá. O Bradesco vendendo bastante nessa região. Novamente, estava negociando lá em cima, o Bradesco boleta aqui embaixo, ó, trava com lote escondido aqui no 55, mostrando forte interesse de venda por parte desse player, né? Agora, vou pausar aqui. O que eu quero que vocês observem aí, pelo menos nos próximos 2 minutos aqui, enquanto eu der voltar a rodar o replay. Observem como fluxo nessa região aqui perto do 88,50, o fluxo comprador ele vai se exaurindo, né? Então a gente vai observar aqui a primeira exaustão de compra, ou seja, os compradores, apesar de continuarem, né, agredindo o mercado na compra, eles não vão conseguir mais deslocar o preço. Não vão conseguir fazer isso em virtude de alguns players que estarão vendendo aqui de forma passiva. Então,
destaque vai ser o Bradesco, daqui a pouco vocês vão ver o Morgan, BTG, Goldman, tá? Ativa, acho que aparece também, se não me engano. Então, observem como o fluxo comprador vai tentar forçar o preço para cima nessa região, porém não vai conseguir. Essas agressões de compra elas vão sendo absorvidas até que ocorre a exaustão do movimento comprador, seguido da inversão do fluxo, ou seja, entra venda nessa região. Estou já falando de antemão para que vocês observem isso no replay, porque foi onde eu fiz mais ou menos a minha primeira entrada, tá? Ó, tentando ganhar aqui a região dos 50. Bradesco ainda vendendo 55, ó, mas a gente ainda percebe muita agressão, né? JP Morgan começou a comprar lá embaixo. Ó. Chega a romper o Bradesco. A Renascença travou o 88,59 também escondido. Muito lote escondido na venda, né? O JP Morgan ativo e passivo na compra. Aqui, ó, começou a aparecer o Morgan, tá vendo? A gente já vê o Morgan ativo e passivo. O Bradesco volta novamente. O player pelo Bradesco ele é bastante agressivo, né? Porque ele aceita pagar cada vez menos. Ó, o Goldman aqui também, que eu falei. Ó. Então aqui foi quando eu comecei a observar isso, foi quando eu comecei a fazer minha primeira entrada, tá? Ó, Bradesco, o BTG, aliás, trava aqui o 48 escondido também. Ó. Goldman, BTG. Sei que o Bradesco tá atuando nessa área também. BTG escondido. Por que, que eu fiz a minha primeira entrada nessa região? Porque eu comecei a observar isso. Ó, tá, vocês estão vendo como o fluxo comprador já não consegue mais deslocar o preço para cima? E apareceu muito vendedor nessa região. Então aqui eu fiz a minha primeira entrada. E a minha lógica de stop nesse momento aqui seria assim: se entrasse um fluxo comprador muito forte, começasse a firmar acima dos 50, 60, eu estoparia minha operação. Então foi onde eu percebi que seria capaz de me oferecer um risco-retorno interessante. Né? Ó, o preço já não consegue mais subir. Seguraram essa região dos 50 aqui, tá? O BTG que tava em cima já desceu, tá? Ó, bastante agressivo também. E quando eu percebo essa. Pausar aqui, ó. Aqui no mercado também entrou uma C6, tá? Vamos começar a observar ela vendendo aqui, ó, de forma recorrente. Quando firmou abaixo do 40, a C6 começou também a atuar, tá? Quando eu percebo a atuação da C6, eu acabei fazendo também um aumento de mão já perto ali da minha entrada, ou seja, eu já aumento a mão com o mesmo risco operacional, né? Estopando se entrasse fluxo comprador acima daquela região. Bastante forte fluxo de vale nesses primeiros minutos de mercado, né? Tanto é que eu estou rodando ele aqui em velocidade normal. Daqui a pouquinho eu dou uma acelerada, tá, pessoal? Daqui a pouco o fluxo acalma um pouco. Ó, percebam como a C6 e até deu um tempinho, mas ela também tá passiva, tá? Morgan colocando muito lote. Interessante, né? Ver no gráfico aqui, por exemplo, um pavio desse, isso mostra uma rejeição de preço.
nessa região, pavio desse tamanho. E os players que eu estava seguindo, né, ali desde o início da operação, continuam atuando, né? Goldman, Morgan. Aqui eu já estava de olho nessa região do 90, que era a mínima e fechamento do dia anterior. Perdendo essa região aqui, ó, região do 87,90. Se percebesse ainda forte fluxo vendedor por parte desses caras, ó, foi onde eu fiz um outro aumento de mão. Por quê? Porque o BTG tá vendendo, o Goldman continua vendendo abaixo da mínima do dia anterior, tá? Então, grande chance do ativo vir para fazer uma nova mínima, né? Em relação ao dia anterior. Operação já nesse momento aí, né? Sem risco. Como eu falei lá no início do vídeo, Vale tem um fluxo muito forte, até pelo valor dela, né? Hoje eu tô gravando um vídeo aí, se não me engano, o valor dela tá em torno de R$ 96. É um custo operacional alto para operar ela. No entanto, até pelo valor, ela permite que a gente pegue movimentos mais longos, né? Então, movimentos ali de R$ 1, R$ 1,50, R$ 2, muitas vezes. E é isso que acaba compensando, tá, o custo alto dela. Então, em dias de tendência, né, a amplitude do movimento de Vale tende também a ser bastante alta. Então, são dias interessantes para a gente surfar essa tendência e tentar pegar movimentos um pouco mais longos, tá? A partir desse momento já estava procurando ali uma região de suporte. Aqui no gráfico. Teria que ver no gráfico diário. Tinha um suporte aqui, ó, pessoal. Se não me engano, dia 12 de fevereiro. Esse daqui, ó. Esse dia aqui. Já tinha perdido esse outro, né? De março de 2021. O próximo seria esse suportezinho aqui. Do dia 12. 12 de fevereiro, ó. Cadê? Esse dia aqui, ó. Seria o próximo suporte, tá? A mínima desse dia, ó, 86,64. É onde eu já estava de olho aqui, tá? Essa região. Que eu vou acelerar, tá, pessoal? Ele fica muito tempo trabalhando nessa região, tá? Fica brigando aqui entre 70, 80, entre 60 até o 80, tá? Mas, ó, percebam, eu diminuir um pouquinho aqui. Momento algum, Goldman para de vender, BTG para de vender, Morgan, todos eles continuam atuando, tá? Então, enquanto eu percebo a atuação desses players que me motivaram a entrar, eu sigo da operação. Vai lá em cima. Mas ó, eles continuam aqui, ó. Aqui. Goldman, BTG, Morgan. Não. Entram novos players, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a ver um Bradesco vendendo ativo também. No dia, eu até poderia ter feito novos aumentos de mão, tá? No dia eu não fiz. Eu só fiz esses que eu falei. Lá em cima, quando eu percebi a atuação da C6 e quando perdeu a mínima ali do dia. Depois eu desci com essa mão, não quis fazer nenhum outro aumento, não. Mas poderia, tá? Percebendo o ativo trabalhando nesse range aqui, entre os 60 a 80, quando percebesse que ele tivesse vindo aqui para perder os 50, ó,
Seria possível sim fazer um novo aumento de mão, tá? É ideal, porque a gente adiciona lotes aí a favor da nossa posição e, consequentemente, faz um financeiro melhor, né? E são modos aí que eu gosto de fazer aumento de mão, tá? Quando eu percebo que o ativo fica muito tempo trabalhando numa determinada região, quando ele perde aquela região ali, são situações em que eu gosto de fazer aumento de mão. Ó, a liquidez até tentou travar o 87,75, rompeu ela. Acelerei aqui, tá, pessoal? Porque senão o vídeo fica muito longo. Depois, qualquer coisa, revejam aí com mais calma. Acho que tá dando pra ver, né? O ativo trabalhando nessa região aqui. Até pelo gráfico aqui a gente consegue ver, né? Ele lateraliza, ó. Vindo para perder 50, ó, seria possível fazer aí um aumento de mão. Diminuir um pouquinho aqui. Morgan vendendo ainda muito. Ó, Goldman. Ainda entra um Merrill ainda, né? Mais um player na venda aí, ó. Itaú também. A gente observa aqui o gráfico intraday. Vai observar aí um forte fluxo vendedor, né? Acumulado de agressão para baixo, ou seja, demonstra que as agressões de venda são superiores às de compra. A gente observa aí a presença de robôs passivos na venda, que nos dá uma segurança maior, tá, na operação. Ativo com caminho livre aí para caminhar, volume interessante. Então, boas chances aí do ativo continuar o seu movimento, tá? Hoje tá todo mundo continua todo mundo aí vendendo, então enquanto eu observo a presença desses players, eu mantenho a posição. Estou chegando aqui perto do bola, uma região interessante para observar, tá? Como é que vai ser o comportamento aqui. Próximo ao 87. Vamos ver se tem defesa por parte dos compradores aqui. Se, a princípio não, né? Não. Interessante que abaixo do bola, Gold, Itaú, Merton continuam vendendo. Morgan também, tá? Continuam vendendo abaixo do bola, que dá a possibilidade aí do movimento continuar, tá? E chegando ali perto daquela região, né, que eu falei, 86,64 era onde inicialmente eu iria ficar atento, né, porque o suporte, o último suporte no gráfico diário ali que eu tinha visto, os vendedores permanecem, né? Itaú, Morgan, Goldman. Itaú começou a atuar lá em cima. As pressões do Merrill, Morgan. E os passivos aqui dando a segurança para evitar que o ativo volte muito, né?
Esperar mais um pouquinho aqui, pessoal. Ó, perceber que como o Gol não continua vendendo, né? Ó, tá aqui. Vamos ver como é que tá a posição dele no dia, ó. Terceiro maior vendido. A gente percebeu a atuação forte do BTG ali no início, né? Bradesco também, desde o comecinho do dia. Mas no momento aí, principalmente o Goldman, o Morgan, né? Os caras que em momento nenhum pararam de vender. Né? Começa a vender também de forma mais rápida. Tem a Necton aqui, né? Acho que se não me engano foi por aqui que eu fiz uma parcial, tá? Ao perceber a atuação dessa Necton aqui, a Necton tá escondido no 86,70. Girou rápido. Aqui. Deu pra ver a Necton escondida aqui. Foi onde eu fiz uma parcial e segurei um pouco da minha mão para ver, porque eu ainda tava vendo os players vendendo, né? Então eu tiro completamente o risco da operação ali e mantenho um pedaço da mão para ver até onde o movimento poderia ir, né? Né? Então acabou o lote dela. O preço vem para perder aquele suporte, ainda com a atuação dos players, tá? Goldman, Bradesco, Morgan. Eles ainda vendendo aqui bastante de forma passiva, tá? Além, principalmente, acho que do Mer vendendo de forma ativa. Mas esses passivos aqui, ó, eles seguram o preço e evitam que o preço sobe, né? Olha o Mer aí atuando. A partir desse momento, como eu tinha feito uma parcial aqui nessa região que era suporte, tá? Então, se eu percebesse que o preço não tivesse mais a possibilidade de cair, entrasse muito fluxo comprador nessa região e os vendedores também saíssem, então seria o momento aí que eu encerraria a operação, tá? Mas a gente ainda percebe eles atuando, né? Ó, o Goldman continua, o Morgan continua, o fluxo vendedor continua também, fluxo ativo, né? Apesar de muita briga nessa região, a gente não consegue ver um fluxo comprador suficiente para fazer o preço subir, né? O fluxo se inverter aqui e subir.
Meio muito forte na venda, né? Agressões fortes por parte dele. E o player pelo Gold, em momento algum, parou de vender, né? E aqui, pessoal, deixei uma ordem de lá pendurada, tá? Próxima região do 86. Repito, sempre façam isso, tá? Aonde for dar ali o alvo financeiro, já deixem uma ordem pendurada, tá? Então, eu tava ali naquela região próxima a 86, era o meu alvo final. Já tinha deixado uma ordem lá. Mas, ó, caras continuam vendendo, né? Goldman, Merrill, Morgan. Em momento algum pararam de vender, então acaba que o preço aí não consegue, não tem força para subir, né? O Bradesco ainda vendendo. Chegando aí já no finalzinho do replay, né? Aí, ó. 35,80. Eu já tinha saído da operação, né? Como eu falei, eu saí ali perto do 86. Mas dá pra ver que os caras continuam vendendo aí, ó. Bradesco, Goldman. Goldman vendeu abaixo do bola. Mas já tinha saído nesse momento, tá? Ah, mas é isso. Bradesco muito forte na venda ainda também, né? Bradesco e Goldman. Meio também agredindo o mercado aí. Morgan. Que ele trava, tá? Em 75,80. Ali eu já tinha dado meu alvo financeiro da operação, já acabei saindo aqui perto do 86, tá? Até poderia depois ter continuado se quisesse, ó. Chegou aí no final do replay, eu sugeri, mas se nós adiantarmos um pouquinho lá, ó, a gente vai ver que depois o ativo continuou caindo, tá? Ó, vamos aqui. Foi mais ou menos o horário que saí, né? Perto do 86, ó. Depois a gente percebe que ele fez mínima lá no 85 praticamente, 85,08, mínima do dia. Então caiu mais R$ 1, né? Poderia ter mantido aí, segurado um pouquinho da mão para tentar levar até lá. Mas acabei saindo aqui, mas foi uma operação bem interessante. E aí, galera? O que vocês acharam de Vale? Foi difícil? Foi fácil? Conseguiram observar esses pontos aí que eu coloquei, que eu destaquei ao longo do replay? Coloque nos comentários aí, tá? Se ficou alguma dúvida, pode colocar que nós também vamos responder, tá? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana, ok? Um abraço, até lá.